Olá, pessoal! Sejam todos bem-vindos a mais uma aula de Física. Eu sou o professor Maicon Maciel e na nossa aula de hoje nós vamos fazer uma revisão de conteúdos, tá? Essa é a nossa aula 3.2, ok? E aí vamos iniciar a nossa revisão. Manda na tela. Manda na tela. Olha só, na aula passada nós vimos a definição do campo elétrico, né? Então, o campo elétrico era o quê? Eu tinha lá uma carga elétrica, né? Que essa carga elétrica era a carga geradora, eu chamava, ela é a fonte geradora, né? É a fonte geradora do campo, ok? Essa carga, ela tinha o potencial, né? A capacidade de criar um campo elétrico ao redor dela, ok? Ao redor dessa carga geradora, ela havia a capacidade de gerar um campo elétrico na sua região, né? E essa interação que ela poderia ter na sua região poderia ser o quê? De atração ou repulsão. Nós vimos também na aula passada que havia uma forma de determinar o valor desse campo elétrico. Como que era? Eu tinha que colocar uma carga de prova, Qzinho, e aí nessa carga de prova poderia acontecer duas coisas. Ou a carga de prova seria repelida, ou a carga de prova seria atraída. Em qualquer um dos casos, sendo atraída ou repelida, haveria uma força eletrostática, né? F. Então, dividindo o valor dessa força que essa carga de prova sofreu pelo valor da carga de prova, nós obteríamos a intensidade do campo elétrico. Então, o campo elétrico é igual à força sentida na carga de prova dividido pelo valor desta. Então, teremos o campo elétrico por esta equação. Vimos também que se a carga de prova fosse positiva, aconteceria uma coisa interessante. A força elétrica e o campo elétrico apontariam para a mesma direção e sentido. Então, por exemplo, aqui, positivo e positivo, força de repulsão, então, na horizontal para a direita, repelindo. A carga aqui é positiva, geradora, então o campo elétrico dela é de afastamento, ela é divergente. Então, campo elétrico na horizontal para a direita. Logo, campo elétrico e força elétrica na horizontal para a direita, mesma direção e sentido. Agora, suponha que aqui a carga de prova também seja positiva, mas a carga geradora, negativa. E nesse caso eu teria o quê? Uma força elétrica de atração, né? Está aproximando ela, e eu teria um campo elétrico também chegando na carga negativa. Por quê? Porque ela é convergente. Então o campo elétrico chega nela. Também nesse caso, força elétrica e campo elétrico estão o quê? Na mesma direção e sentido. O que nos leva a um caso onde, sendo a carga de prova positiva, nesse caso, força e campo terão a mesma direção e sentido. Agora, no segundo caso, a carga de prova é menos Q. Tanto aqui à esquerda, né, quanto à direita, menos Q. Nesse caso, é outra situação. O campo elétrico na horizontal para a direita, a força elétrica na horizontal para a esquerda, logo, força elétrica e campo elétrico estão o quê? Na mesma direção, mas sentidos contrários, tá? Então, atenção, quando a carga de prova for negativa, força elétrica e campo elétrico terão a mesma direção, mas sentidos contrários. A mesma coisa acontece aqui, Carga de prova negativa, carga geradora negativa, campo elétrico da carga geradora chegando nela, convergente, força elétrica se afastando, porque é de repulsão, negativo com negativo, repulsão. Logo, direção, né? Mesma direção, sentidos contrários. Vimos também na aula passada que num condutor, né? Na região interna do condutor, o campo elétrico é zero, né? Na parte interna. Na sua superfície, a distância R, ele vai ser dado pela equação constante eletrostática vezes o valor da carga dividido pela distância, né, do raio ao quadrado desse condutor. Então, eu vou usar essa equação aqui quando for calcular o campo elétrico na superfície dele. Professor, e se eu tiver um ponto afastado da superfície, a uma distância dzinho da superfície? Então, a equação vai ser dada por essa última aqui, constante eletrostática, valor da carga, raio da esfera, aqui, e a distância d. Então, essa equação te dá o campo elétrico nesse último caso, que tu tem um ponto externo. Perceba que esse gráfico aqui vai te dar essa distribuição do campo elétrico em função da distância do ponto.
ou seja, ele está decaindo, né, com o inverso da distância. Nós vimos na aula passada também que uma carga negativa vai ter o campo elétrico chegando nela, né? Então, quando o campo elétrico está chegando na carga negativa, nós dizemos que ele é o quê? Convergente, né? É uma coisa convergente, está chegando. Aqui na carga positiva, o campo elétrico vai o quê? Vai se afastando dela, né? Vai saindo da carga positiva. Isso é o quê, pessoal? Divergente. Então, aqui o campo elétrico está divergindo da carga pontual positiva e o campo elétrico está aqui se aproximando da carga pontual negativa. Convergindo, divergindo. Agora, e se for uma situação onde eu tenho uma placa toda positiva, uma placa toda negativa, né? Só que aqui é mais Q e aqui é menos Q. Ah, professor, então nessa região eu vou ter um campo elétrico uniforme. O que significa dizer que ele é uniforme? Significa que a intensidade do campo elétrico vai ser igual em qualquer ponto que você escolher aqui, ó, né? Ah, então a intensidade vai ser igual, a direção do campo elétrico vai ser a mesma, né? E o sentido vai ser o mesmo. Não importa o ponto que você escolher aqui dentro. Por quê? Porque ele é o quê? Uniforme, tudo bem? Agora, claro, isso nessa região aqui entre as placas. Se você pegar uma região aqui em cima ou aqui embaixo, vai ter o efeito da borda, né? Então o efeito da borda vai modificar isso. Então, quando a gente fala de campo elétrico uniforme, eu estou me referindo à região interna entre as placas. Falamos também sobre blindagem eletrostática. O que é blindar uma coisa? Ah, é proteger, professor. Está blindado, está protegido. Só que nesse caso aqui, é protegido do quê? Do campo, né? Então, tem um campo elétrico da esquerda para a direita, vai atravessar aqui uma caixa, né? Ela tem uma carga elétrica sobre a superfície dela. Esse campo elétrico ele vai fazer o quê? As cargas vão se rearranjar, se redistribuir de modo a o quê? A proteger e fazer com que o campo elétrico aqui dentro seja zero. Então, o campo elétrico interno é zero, ela está o quê? Blindada, né? Blindagem eletrostática, criou uma gaiola. Falamos também sobre superfícies equipotenciais. Então, o que eram as superfícies equipotenciais? Superfícies que tinham o quê? O mesmo potencial elétrico. Então, se o ponto P está a uma distância R, o ponto P' a uma distância R, o ponto P duas linhas a uma distância R, e o P três linhas a uma distância R, eu posso dizer que o potencial do ponto P é igual ao potencial do ponto P', que é igual ao potencial do ponto P duas linhas, e aí vai, certo? O potencial elétrico delas é o mesmo. Por quê? Porque está à mesma distância. Percebam que tu pode ter várias superfícies equipotenciais, né? Mas aí cada uma delas vai estar a uma distância diferente. Logo, da superfície equipotencial 3, qualquer ponto que eu pegar que esteja sobre S3 vai ter o mesmo potencial, né? Agora, se eu pegar um ponto da superfície 3 e um ponto da superfície 2, eles não terão o mesmo potencial, porque estão o quê? A distâncias diferentes da carga, tudo bem? Outro ponto que nós falamos na outra aula é que o campo elétrico e as linhas, né, equipotenciais, elas formam 90 graus, tá? Então essas linhas aqui equipotenciais da superfície e o campo elétrico vão ser o quê? Perpendiculares, vão formar 90 graus. Vimos também na aula passada que tinha uma relação entre o potencial elétrico, né, e a diferença de potencial, né, o trabalho realizado para você deslocar uma carga. Chegamos nessa equação aqui, ó, a diferença de potencial vai ser o trabalho realizado para você deslocar uma carga de uma placa até outra, dividido pelo valor dessa carga. Ok? Vimos também, por manipulação algébrica dessa equação, que a diferença de potencial pode ser calculada de forma muito mais simples para um campo uniforme, multiplicando o campo elétrico uniforme pela distância entre as placas. O potencial elétrico em um campo elétrico, né, gerado por uma carga elétrica pontual. Vimos que o potencial elétrico ele pode ser calculado por essa equação, pessoal. Tá? Na última aula foi mostrado isso aqui. Então, eu tenho uma carga Q a um ponto P. Esse potencial em P vai ser a constante eletrostática multiplicado pelo valor da carga dividido pela distância entre a carga e o ponto P. Ok, pessoal? Então, agora, pessoal, olha só. Vocês vão fazer as questões, eu vou dar um tempinho aqui, tá? Vou aguardar e daqui a pouquinho a gente volta para resolver, para corrigir a atividade. Até logo!
Opa, acabou o tempo, pessoal. Agora sim, você tentou fazer as questões, agora a gente vai corrigir juntos aqui, ó, no passo a passo. Vamos para a tela, vamos fazer aqui, ver se você acertou. Questão 1. A figura mostra linhas de força do campo eletrostático criado por um sistema de duas cargas pontiformes. Então, tu tem uma carga Q1 e uma carga Q2. Leia o que se segue. O campo é mais intenso nos pontos em que as linhas de campo são mais próximas, isto é, mais próximos da carga Q1. Então, aqui na carga Q1, eles estão bem próximos, é isso que ele está dizendo? Então, o campo é mais intenso. 2. O campo é mais intenso nos pontos em que as linhas de campo são mais próximas. Isto é, mais próximos da carga Q2. Aí tu vai analisar a carga Q2 aqui, ó. Está mais próximo do que o Q1, será? 3. O produto de Q1 e Q2 é positivo, pois Q1 e Q2 são positivas, o campo é de afastamento. Logo, Q1 vezes Q2 será positivo. Olhando aqui, pessoal, ó, as duas linhas estão se afastando, né? Ele é o quê? Divergente, ó, divergente, divergente. Então, as duas são positivas. 4. O produto de Q1 por Q2 é negativo, pois como Q1 tem sinal positivo e Q2 tem sinal negativo, o campo é de afastamento. Logo, o produto de Q1 e Q2 será o quê? Negativo. Está correto, olha só, está correto o que se afirma em, vamos analisar, somente o quê, pessoal? 1 e 3, tá? Então, 1. Por que 1? Aqui na carga 1, deixa eu apagar isso aqui. Na carga 1, você percebe que tem mais linhas de campo saindo aqui da carga 1, certo? Ó, tem mais linhas saindo aqui do que linhas saindo aqui. Ah, então a proximidade entre elas, né? Elas estão mais próximas, então o campo é mais intenso. Por isso que 1 está certo. Ele está falando que 2 está mais próximo. Na verdade, na carga 2, as linhas estão mais afastadas. Então, o campo é menos intenso, tá? Então, por isso que é 1. E 3, por que é 3? O produto é positivo, porque Q1 e Q2 são positivas. Como é que eu sei que é positivo? Tanto na carga Q1 quanto na carga Q2, perceba que as linhas estão o quê, pessoal? Saindo. Então, se elas estão saindo, é o quê? Divergente. As duas são positivas, tudo bem? Logo, o produto de dois números positivos vai dar o quê? Vai dar maior do que zero. Por isso, a resposta, pessoal, ó, letra B. Espero que você tenha acertado. Questão 2. Leia as afirmativas abaixo e julgue-as quanto certas ou erradas, né? Em seguida, marque a alternativa correta. 1. O campo elétrico gerado numa região do espaço depende exclusivamente da carga-fonte e do meio. Né? 2. Em torno de uma carga sempre haverá um campo elétrico. 3. Se o campo elétrico de uma região não variar com o decorrer do tempo, ele será chamado de campo eletrostático. Então, olha só, pessoal, todas estão corretas, tá? Então, a primeira, o campo elétrico gerado numa região do espaço depende da carga e do meio, né? Então, aqui, ó, E igual K, Q, ó, R quadrado. Então, depende o quê? Da carga geradora e do meio, aqui, ó, ok? Aí, 2, em torno de uma carga haverá um campo elétrico, ok. Então, toda carga elétrica vai produzir um campo elétrico, verdade. E terceiro, se o campo elétrico de uma região não variar com o tempo, o campo será o quê? Eletrostático. Falamos isso na outra aula. Então, eletro, né? Ok? E estático, uma coisa que não varia, estática. Então, campo eletrostático. Logo, resposta, pessoal, letra B. Continuando, pessoal, questão 3. A figura abaixo representa as linhas de força de um campo elétrico, mas não mostra o que está criando tais linhas de força, ou seja, não está mostrando qual é a fonte, né, que está gerando esse campo. Assinale qual das afirmações a seguir corresponde a uma possível explicação. Uma barra positivamente eletrizada colocada à direita da figura perpendicular às linhas de força. Então, ele está falando que tem uma barra à direita. Será que é isso? Letra B. Uma carga positiva isolada à esquerda das linhas de força. Será? Letra C. Uma carga negativa isolada à direita das linhas de força. Será que é isso? E letra D. Uma barra positiva eletrizada colocada à esquerda das linhas de força e perpendicular às mesmas.
Letra E, duas barras perpendiculares às linhas de força, sendo a da esquerda negativa e a da direita positiva. Ok? Vamos analisar, olha só. Então, a resposta, pessoal, letra D, tá? Uma barra positiva eletrizada, né, colocada à esquerda e perpendicular a elas. Então, vai gerar um campo elétrico uniforme, ok? Agora, olha só, por que não é a A, por exemplo? Uma barra positiva eletrizada colocada à direita. Se a barra fosse colocada à direita e ela fosse positiva, não seria coerente, porque o campo elétrico ele não está chegando na carga positiva. O campo elétrico é saindo da carga positiva. Então, por isso que não é a letra A. Letra B, uma carga positiva isolada à esquerda de linhas de força. Então, se a carga fosse à esquerda, uma carga positiva à esquerda, o campo produzido por uma carga pontual positiva seria aqui, ó, radial. Não seria uniforme assim, paralelo como você está vendo. Então, não é condizente, né? Esse formato dos vetores aqui, ó, não é condizente com esse paralelo que você está vendo na figura. Por isso não é a B. Uma carga negativa à direita, pelo mesmo motivo. Você teria uma fonte radial à direita, tudo bem? Então está condizente aqui. E na letra E, não é a letra E, porque na letra E ele inverteria a ordem do positivo e do negativo. Tudo bem? Vamos lá, pessoal. Questão Enem. Se liga no Enem. Questão 4. Observe na representação abaixo dois pontos, né, A e B, numa região no vácuo, próximos a uma carga pontual Q de 8 microcoulomb. Qual é a diferença de potencial elétrico de A a B? Então, assim, para fazer a diferença de potencial, eu vou ter que calcular o potencial elétrico em A, né? Vou ter que calcular o potencial elétrico em B, ok? E depois fazer uma diferença de potencial, no caso o quê? É o que ele quer, né? A subtração. Então, você vai utilizar a equação do potencial elétrico para a primeira carga, ok? Fica assim, ó, 9 vezes 10 a 9, vezes o valor da carga, 8 vezes 10 a menos 6, que é 8 microcoulomb, e vai dividir pela distância 12 vezes 10 a menos 2. Por que vezes 10 a menos 2? Porque lá estava 12 centímetros, não é isso? Cadê? Aqui, ó. 12 centímetros tem que converter para metros. Então, tá aí, ó. 12 vezes 10 a menos 2. Fazendo aí a multiplicação de 9 por 8 e o resultado disso dividindo por 12, você vai ter 6. Fazendo aí 9, né? Menos 6 e mais 2, ou seja, a operação dos expoentes, tu vai ter 5. Então, 6 vezes 10 a quinta volts. Agora, o potencial para a carga B. 9 vezes 10 elevado a 9 é o valor de K. Vezes o valor da carga geradora, 8 microcoulomb. 8 vezes 10 a menos 6. A distância, 20. Aí você fala, professor, de onde que veio 20, professor? Vamos olhar na questão. De onde que veio 20? Presta atenção. Daqui até aqui é 12. Daqui até aqui é 8. Então, qual é a distância total da carga até o ponto B? Quanto? 20 centímetros, tá? Então, por isso, aqui, ó, na distância para a carga B, 20 vezes 10 a menos 2. Fazendo a multiplicação ó, de 8, 9 por 8 e dividindo esse resultado por 20, vai ter os 3,6. A potência de 10 aqui, ó, 9 menos 6, e aí mais 2, você vai ter o 5. Então, 3,6 vezes 10 a quinta. Fazendo a diferença de potencial, diferença é o quê? Menos, né? É subtração. 6 vezes 10 a quinta, menos 3,6 vezes 10 a quinta. Fazendo a subtração, você vai ter 2,4 vezes 10 a quinta volts, tá? Que vai bater, pessoal, ó, com a letra D. Tudo bem? O nosso material complementar, pessoal, aqui, ó, assistir ao vídeo, funcionamento de um para-raios, tá? Um vídeo curtinho aqui, ó, 4 minutos e 57 segundos, para você assistir, tudo bem? Você vai gostar. Bom, olha só, vem aqui comigo. Essa foi a nossa aula de hoje, pessoal. Espero que vocês tenham gostado, tudo bem? E até a próxima. Tchau, tchau.